Saudação pessoal, sou o Cifuzeca da Vila Barbosa e quero começar aqui hoje nosso quarto capítulo, falando sobre o Intune e seu período público, né? Hoje eu quero falar, na verdade, de dois mestres. Esses dois mestres eu compactei num único material, por causa que ambos eles tiveram pouquíssimos alunos, o que fizeram o Intune deles ser muito raro de ser descobertas informações. E também, ao mesmo tempo, eles mantêm muito friamente aquilo que foram aprendidos, né? Então, é um material, eu acho que dos mestres que eu falei anteriormente, talvez esses sejam também mais raros ainda, tá bem? Então vamos começar o nosso estudo, certo? Espero que você esteja gostando. Se quiser deixar algum comentário, quiser fazer algum contato, sinta-se à vontade, ok? Vamos lá. Você vai ver, como eu disse antes nos vídeos anteriores, eu com o olhar virado para cá, porque eu estou com o computador na frente. Esse material é um material privado da nossa escola, onde a gente tem período de Hong Kong, que é o período aberto, o período público, que vocês estão estudando, o período restrito e o período secreto, né? Eu sou formado em História e tenho anos estudando isso, pesquisando e fazendo pesquisas com cartórios de Foshan, de Hong Kong, mestres, enfim, para levar essa informação de ponta para você no Brasil. E é muito importante, se você puder, que é amante do Intune, ficar até o final para aprender um pouco mais. Vamos lá então, né? Estudos de 21, o período é o público. O capítulo 4 são mestres raros. Observação: nesse material falaremos desses dois mestres que, embora estejamos falando de um período público do 21, tiveram menos de 7 alunos cada. Com os anos de informações foram se preparando e se tornando mestres e seus descendentes de Wing Chun cada vez mais raros, com um alto grau de pureza. Ambos, com as informações raríssimas, era difícil constatar algo verídico, mas sabemos que todo conhecimento vem diretamente do que acontecia no dia a dia no Barco Vermelho. O primeiro que eu vou falar é Lok Logon, né? Ou Lu Languan, né? Era natural da vila de Jinju, condado de Sanxi. Por estar bem, ele foi capaz de praticar e aprender vários sistemas de artes marciais diferentes. Em algum momento, ele conheceu o artista de Hafai Yungun, que é o Barco Vermelho, da Fai Min Sankan, que a gente disse antes, né, que foi o mestre de Feng Xiuxing e Fu Bok Chao. Ouvindo que da Fai Min Sankan estava em idade de aposentar-se da ópera, já que o pesado clima da ópera era quente e úmido no verão do sul da China, era um trabalho para jovens. Lok decidiu pedir da Fai Min Sankan que se aposentasse na vila de Junju, onde ele nasceu, né? Em troca, da Fai Min Sankan ensinaria Lok o seu Wing Chun. Lok Loguan cuidaria dele e de sua família. Em uma variação histórica, Lok Loguan era membro do Genfai Yunhun, que é o Barco Vermelho, ao lado da Fai Min Sankan, tomando o nome de Sankan, ou Sunkan, ou seja, Jianju ou New Khan, o novo Khan, né? Em homenagem ao seu professor. Na maioria dos relatos, no entanto, Sankan era o apelido de da Fai Min Sankan, e pronto, e não de Lok Loguan. Lok Loguan passou o que havia aprendido para seu sobrinho e família. O sobrinho de Lok Loguan ensinou a Lai Hipshin, que depois de conhecê-lo, se convenceu numa loja de penhores. Para quem não sabe, pessoal, vamos lá, né? Barco Vermelho, da Fai Min Sankan, Lok Loguan, Lai Hipshin. Lai Hipshin foi o mestre de Panan, o Blackface. Inclusive, o mestre Lai está estudando profundamente essa linhagem e tem um poder interno muito poderoso, né? Para quem não sabe. Depois, Lai Hipshin também treinou com Shao Ashun. E Panan compactou esses dois conhecimentos. Por isso, Panan é considerado até hoje uma das linhagens mais puras, né? Vindo do Barco Vermelho. Raríssimo, eu não conheço ninguém no Brasil dessa linhagem, a não ser a gente que estuda ela.
Mas deve ter, não sei. Pode ser que tenha. No Brasil tem de tudo, né? Xoxum, uma outra pessoa, era um boxeador de Choilifut, natural da vila de Poyulu. Aprendeu nos barcos vermelhos o Baijun Hun Chun com Ip Can. Vamos lá. O Baihun é o nome que se dá, ou Baijun é o nome que se dá a uma escola. Hoje existe, né, na Europa e em outros lugares, porque eles seguem sistematicamente como é que era no barco vermelho. Eles têm quandal, tem espada, enfim. Só que não é como a gente vê, né? Você não vai pegar um quandal e usar a linha central como quandal, tá bem? Eles ali têm o aspecto histórico e filosófico. Eles tinham o Inchun, o currículo do Inchun. É uma família, né? E essa família tem o quê? O currículo do Inchun. Ele tinha algumas técnicas, algumas formas, né, de Choilifu, de Hungara. Por quê? Naquela época era assim, não é como é hoje. Ah, tem que ser só esse estilo, pronto, acabou. Não. Ele tinha ali uma técnica no Choilifu. Ah, no Choilifu tem uma técnica que ensina a fazer assim. Aquela pessoa aprendia aquilo. Ah, não, vai no Choilifu lá que você vai aprender a técnica da espada. Vai no Hungar que você vai aprender. Então, as formas muitas vezes eram presentes. Um mestre presenteava um aluno com uma forma rara ou normal. E o aluno não esquecia e não parava de treinar ela. Consequentemente, por honra ao Sifu. E ali aquilo acoplava ao sistema familiar. Mas aqui eu vou falar sobre Ipkin, né? Antes. Ipkin já é uma coisa muito mais profunda. Tá certo? Então, ele já entra no período restrito do Wing Chun, que é um outro período que nós vamos estudar. Esse primeiro nós estamos estudando apenas no período público. O que ele e seu filho, Shoshen, transmitiram em Poyulu, na vila, consistia de pelo menos 64 formas. O material variou de Wing Chun, Mokgar, Choilifut, Hungar, Garça Branca e Pak Mei. Muitas formas eram encontradas na família Shu. Nos tempos modernos, são na verdade formas criadas pela família Shu. Ou seja, existia mais de 70 formas. Não tinha como praticar, né? Mas como eram muitas pessoas, cada um sabia um pouquinho e eles trocavam. Como isso foi ficando mais raro, eles foi compactando e tendo um resumo de novas formas para não ficar 64, tipo ficar 24, né, por exemplo. A família Shu mostra certas ideias para focar certas aplicações do conjunto Siulintal, né, que é encontrado dizendo que o Siulintal é a raiz. Não é o Siulintal que a gente tem hoje. Era um Siulintal que dentro dele tinha Siulintal, Chankyu, Biuji e aplicações do Mujong. O Siulintal era um Siulintal raiz mesmo, que deu origem a gente falou isso nos outros vídeos, se você não viu, volta lá. Que existia o sistema Sansink, que tinha as teorias, as filosofias mais ali, e tinha um sistema. O sistema foi sendo criado depois. Entre o Sansink e as 3 formas de mão existia uma forma chamada Siulintal. Esse Siulintal era a pequena ideia inicial de um estilo muito maior. Depois eles pegaram esse Siulintal e falaram, não, vamos fazer esses estilos maiores dentro dessa própria forma Siulintal. Aí desmembrou em Chankyu e Biuji. Nos tempos modernos, 2007, para falar mais precisamente, dentro do Choga, que é família Cho, que é mantendo essa tradição do Shoshun, que aprendeu, né, como eu disse acima, sobre a 4ª seção ancestral ou não. Vários ramos de Chogar, não Chogar do louva-a-Deus, viu, pessoal? Chogar de família Cho, sugerem que a forma do Chogar Siulintal deve consistir apenas de 3 seções principais. O Hoisik, que é a forma do fechamento, que é uma pequena sequência de movimentos que não deve ser considerada como a 4ª sequência real. Ele também sugere que foi Cho Hong Choi, na década de 1960, que realmente aprendeu o Hoisik em uma 4ª sessão mais completa. Embora vários outros ramos de Chogar, porque também tinha filhos, né? Cada um tinha a sua visão, sugeriram que o Chogar Siulintal deveria ser sempre, e como sempre foi, ter 4 sessões. E foram outros que os removeram dessa sessão. Se vocês pegarem a nossa linhagem no Siulintal e pegam alguns vídeos mais antigos de outros alunos de Pimã, como o Won Shu Leon, depois da 2ª sequência, que faz o Paksal, enfim, ele tem uma sequência de mão que treina
o movimento e depois ele faz um círculo maior e faz essa mesma técnica. E depois, não sei por que, alguma coisa, alguns alunos de Ipimã tiraram isso, né? É o mesmo que aconteceu com esse caso. Bem antigamente eles tiraram, depois voltaram, depois tiraram de novo, enfim. A filial de Cho Hon Choi mantém até hoje o sistema autêntico e ancestral, assim como sua crença no Hon Choi Choi. Realmente praticava uma forma pura de Chogar Wing Chun, pois de acordo com o aluno de Chon Hon Choi, ele não só aprendeu com Chon On, como também com Chon Shen e San Chan. Partes dessas informações foram contestadas pelo seu filho, o filho de Chon Hon Choi, que nega que seu pai aprendeu com Chu Chen, quando ele foi para Polium. Em vez disso, ele insiste que seu pai viajou para Polium só para se casar, né? Então, há briga em todos os ramos de 21, né? Não tem jeito. Mas é uma coisa interessante, a gente tem que entender que há sempre o estudo, né? Tem que se estudar. E o currículo ancestral do 21. Outra coisa, pessoal. Não é porque é uma linhagem que é muito culturalmente ligada ao barco vermelho que ela é mais eficiente. Ipimã deixou isso muito provado, que o 21 ele foi evoluindo dentro daquelas camadas do próprio 21 para se atualizar. Hoje, se você pegar esse 21 que era antigo, ele era feito de um barco vermelho, era um espaço muito pequeno. A pessoa quase não anda, entendeu? Hoje não pode ser assim. Se a pessoa não andar, a pessoa pega ela, derruba e tudo mais. Então é preciso que o 21 use, né, os mestres do 21 tenham essa habilidade de entender a ciência do sistema e ir atualizando ela com o tempo que está passando, certo? Esse pessoal que a gente está falando aqui agora é muito bacana. Eles preservam culturalmente. Não... Claro, pode ter uma grande eficiência marcial. Sim, eles treinam os dedos ali, baixam no tempo, é pontos de acupuntura que mata. Ok. Mas parou no tempo ali. Ele é um estilo tradicional. O currículo show ancestral do Wing Chun, com a forte influência do barco vermelho e estilos que tinha no barco vermelho. Não era só o Wing Chun que tinha no barco vermelho. Tá bem? Você vai ouvir nessas histórias aí que muitos mestres que estavam no barco vermelho sabiam outras formas e uns trocavam uns com os outros. É o Sapiatsal, né, que são as 3 mãos ancestrais, o ancestral destilado, né, do antigo Silintal da família Shu, Silintal, treinamento da pequena Idealicial, no Chogal, o Silintal do ator Ipican, que é um período mais que a gente vai estudar mais à frente, do barco da ópera, interpretado no formato masculino e não feminino, ou seja, era um 21 que, por exemplo, em vez de pôr a mão na altura do seio, punha na altura da cintura. A base era um pouco diferente. O currículo adicional da Wing Chun Família Shu não se sabe quais formas, se houver uma forma transmitida de Shoshun. A maioria das formas suplementares são consideradas criações dos membros da família Shu, como Fakun, que é o punho das flores, Jitun, que é o punho interceptador, Suida, batida aleatória, Chuida, perseguição, Furhok Kun, tigre garça, que é muito famoso no Hungar, né? Jinjam, punho de flecha, Qinquen, punho de flecha, Tisaolun, que é o Tisal, Muqianjong, não é parecido com os nossos, Luku Dimpoquan, Supgun Jam, que é um poste de 6,5 pontos e 13 pontos de lança, e Dickensiundal, que são as facas, né, como a gente falamos antes, Tap Chui, que é o martelo, né, soco em forma de martelo. Então eu deixo aqui claro, pessoal, mais uma vez, que é interessante esse material. E esse material de estudo restrito, privado do Sifu Zeca David Barbosa, lá em Raplon, este material é compartilhado pelo seu Sifu e estudos após anos de sua formação acadêmica em História. Momentos de estudos oral e não escrito. Tem muita coisa aqui, pra você ter ideia, pessoal, que eu conversei com o pessoal, que eles falavam que não tinha isso escrito e não podia escrever. Por isso que o período depois acima desse, que é o período público que vocês estão estudando, e o período aberto, que é o de Ipimã, o restrito e o privado, eu não explico assim, como a gente está fazendo aqui agora, a pessoas que não é da família, porque eu respeito a arte. Tem coisas que não pode ser escrita, porque na época foi perseguido, o pessoal perseguiu muito, né, os mestres lá, então eles só passam esse conhecimento oral. Então por isso eu preservo isso com os meus alunos, tá bem? E os membros da família. A história, no momento de estudos com o grão-mestre Lachua, o grão-mestre Ninantong, publicado apenas
nesse post um raso material escrito não oral com menos de 300 anos. Com esse material, finaliza o período público do Wing Chun nos estudos históricos após a mestres em função e estruturação do sistema. Depois a gente tem que entender isso, né, que é o que eu vou estudar depois. Mestres de estruturação do sistema, mestres que desenvolveram o sistema, período no Barco Vermelho, os 13 discípulos do Barco Vermelho, eu falei com vocês aqui apenas 3. Wang Wabo, Luang Chi e Dai Fai Min Senkan. Períodos do Wing Chun, o período público e o período contemporâneo. Eu quero deixar claro para você aqui, pessoal, que esse aqui é o meu compromisso e minha contribuição para a arte do Wing Chun presente, né? As pessoas que amam e querem estudar a arte, né? Se você tem interesse de ter um Kung Fu do jeito que tem que ser, eu vou deixar aqui 2 links, né? O do Kung Fu para a vida real, onde você vai conseguir usar, que é esse que é o interesse do Kung Fu. Muitas pessoas acham que o Kung Fu é só para saúde ou é só para defesa pessoal. Não. O compromisso de todo mestre Wing Chun ou de todo mestre Kung Fu é usar na sua vida real, ensinar os seus alunos a usar na vida real os conceitos que eles aprendem no Kung Fu. Tem aqui o Kung Fu para a vida real para você usar na sua vida pessoal. E vou deixar aqui, você que não tem linhagem, ou tem vontade de estar numa linhagem, tem vontade de ingressar na nossa família, o curso Sabedoria Kung Fu, aqui embaixo também os 2 links. E se você é de outra linhagem, não tem problema. Aprenda, compartilhe, que com isso a gente vai aumentando o grau, né, de pureza, de conhecimento e o mesmo padrão de qualidade do Wing Chun, onde você estiver trabalhando, certo? Essa é a minha contribuição. E se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você clique aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe, siga nossas redes sociais, certo, pessoal? Eu vou fazer mais 1 ou 2 vídeos ainda, vou falar sobre alguns outros mestres, mas nada isolado. Então, eu aguardo você nesse próximo material comigo. Muito obrigado, mais que uma alegria, foi uma grande honra. Muito obrigado.